Renda mensal consistente muda tudo, porque aqui não é um papo de ficar rico rápido, mas sim de dormir tranquilo, de saber que mês sim, vai ter dinheiro pingando na sua conta, mesmo que você tire o pé do acelerador ou trabalhe algumas horinhas a menos. É por isso que tanta gente corre pro tal do fundo imobiliário, mesmo sabendo com matemática, com os dados e fatos, de que isso é um investimento ruim a médio e longo prazo, quando a gente compara com as alternativas que você tem para colocar o seu dinheiro. E aqui, vamos ser honestos, né? Você não pode ser burro ou ser cego de propósito. Não basta você só olhar e falar: ah, mas eu tinha um imóvel, eu vendi de 500 mil reais, tirava 2 mil por mês, vendi, coloquei tudo em fundo imobiliário, agora eu recebo 4,5 por mês. Beleza, mas e a valorização do seu capital a longo prazo? E a correção desse dinheiro pela inflação? E se você tivesse pego esses 500 mil reais da sua casa e tivesse colocado no Tesouro Selic, o investimento mais simples, mais seguro que você brasileiro teria acesso aqui no nosso país? Será que não teria sido uma alternativa melhor do que o fundo imobiliário? E aí eu ouço muita gente falando: ah, mas eu quero viver do aluguel e é livre de dividendos, todo mês pinga na minha conta. Mas sabe o que isso significa? Que você vai viver dependendo de fundo imobiliário que está te pagando 0,6, 0,8% ao mês. Os fundos que são mais consistentes, que tem um pouco mais de segurança. E não entrar naquela seara de fundo de papel que tem uns CRIs super alavancados do interior do Mato Grosso, de um loteamento que, pô, a chance disso daí dar problema, inclusive já deu problema no passado recente, é muito grande. Para você receber aqueles 1,2% ao mês, que no mundo de fundo imobiliário, esquece. Pode que você está recebendo tudo em real, e se tiver algum ganho de capital no médio e longo prazo, você ainda vai ter que pagar imposto de renda pro taxade, né? Na real, para mim, acho que o pior problema é que esses fundos podem simplesmente parar de te pagar a qualquer momento. Tem a questão de distribuir todo o lucro a cada 95% a cada semestre, beleza, mas aí você pega um cara como esse aqui, ó, o Vino11, um fundo aí de lajes corporativas. Agora tá com dividend yield médio de 12% ao ano, beleza. Você olha aí na média, ó, pô, dos últimos 5 anos, vamos pegar no máximo aqui então. Ah, nem me deixa mais eu fazer isso. Aí você pega aí esses fundos de lajes corporativas. Não, porque eu vou ser sócio, vou ser dono de uma parte do prédio na Faria Lima, no São Paulo, região mais valorizada do país, beleza. Aí só os dividendos, o histórico de dividendos desse cara aqui. Começou te pagando 7 centavos, 9, chegou a pagar 10, 11, opa, começou a cair, 7 centavos aqui, opa, caiu de novo, 6 centavos aqui, opa, caiu de novo, 5 centavos. E aí, vai continuar caindo? O que adianta se você vai aumentando essa quantidade de cotas, se você vai recebendo menos dividendo por cada cota? Não faz muito sentido, né? A conta não fecha. Vamos pegar um outro fundo de lajes corporativos aqui. Dividendos dos últimos 5 anos. Ah, esse aqui começou pagando 67, 69, 78, beleza, isso aqui até foi crescendo. Mas quando você olha para o dividend yield, ainda não é muito interessante, né? Paga aí 0,5, 0,6, agora aumentou um pouquinho porque a cota caiu, né? Então você perde de um lado para ganhar do outro. Isso daqui não parece um plano de investimento de a longo prazo que faz muito sentido para mim. Isso daqui parece um plano do investidor conservador que tem medo de explorar outras alternativas para o teu patrimônio e fede mais no Brasil, né? Convenhamos. Eu entendo qual que é a lógica, qual que é o apelo de um fundo imobiliário, né? Você compra cotas de imóveis que são alugados, os inquilinos pagam aluguel para o fundo distribui para você. Parece um negócio mágico de outro mundo, mas a real é que é uma mágica muito lenta. Fora que você vira sócio do prédio, mas você não tem controle nenhum sobre como esse prédio vai ser gerido. E a questão da liquidez eu acho que não é tão clara assim também, né? Você tem, obviamente, a liquidez na bolsa, você pode vender a qualquer momento, mas você tem que ver quanto ao timing dessa liquidez. O que adianta ter a liquidez e poder vender se o preço está caindo o tempo inteiro? Você vai vender com prejuízo? Não acho que é o que você gostaria, né? Fora que quando veio uma crise, como é o caso que veio aí em 2020, o aluguel some e o dividendo simplesmente evapora. Aí você pensa, beleza, vou pros REITs americanos. Cara, eu acho que é uma alternativa mais interessante, primeiro porque você está dolarizado, mas ainda tem muita burocracia, pouco controle para você investidor, né? Você vai ter mais impostos, mais travas com relação à movimentação dessa grana. Então, é bom, mas eu acho que ainda não é o supra-sumo do negócio. Para mim, para quem busca essa renda mensal, tem algo muito mais interessante para você fazer com o teu patrimônio, onde você tem muito mais oportunidade, muito mais potencial de valorização e mesmo de uma renda muito maior
além de também ser em dólar, como é o caso dos REITs, que é você usar pools de liquidez no mundo DeFi, no mundo cripto. Aqui, ao invés de simplesmente comprar ali cotas de um imóvel e receber uma partezinha do aluguel, não, aqui você entra como o banco da jogada, você entra como o banco do mercado e você vai emprestar a sua liquidez, basicamente emprestar o seu capital para o mercado funcionar, é como se você virasse o dono da corretora, não do imóvel. Você prefere ser o dono de Itaú ou de um prédio qualquer na Faria Lima? Você prefere ser o dono da XP, do BTG, ou de um prédio lá no Leblon, no Rio de Janeiro? Eu prefiro muito mais ser dono de algo que gera receita e que é necessário para o mercado funcionar. Assim você tem um retorno muito maior, porque sendo dono da corretora, para cada transação que acontece, para cada movimento que acontece no mercado, pinga dólar para você. Fora que aqui você não precisa esperar 30 dias, não precisa ter a data com lá certinha, marcada no seu calendário. E você não depende de inquilino, não depende de reunião do comitê do gestor e de o que ele quer fazer com o prédio. Que é uma lógica muito mais simples. Você entra com dois ativos, pega essa posição aqui, por exemplo, entra com dólar e Bitcoin, dois ativos muito bons para a gente, investidor brasileiro, tem em carteira, deposita esse dinheiro e a todo momento que alguém quiser usar dólares para comprar Bitcoin ou vender Bitcoin e receber dólares, eu recebo uma taxa por isso. Uma taxa que hoje, ó, tá em 13,65 dólares para um depósito aqui que eu fiz de 4.200. Se a gente for fazer a continha de quanto que isso dá, ó, dividido por 4.200, eu tô falando de receber aqui 0,08% ao dia. Se eu faço vezes 30, porque aqui a gente está num mercado que funciona 24 horas por dia, não depende do expediente bancário ou do horário da B3. Faço aqui vezes 30, estou falando de 2,60% ao mês, ou uma estimativa aqui, o que você está vendo, de 31,74% ao ano. É ou não é melhor do que rezar pelos 0,6, 0,8% ao mês em reais nos fundos imobiliários que você tem? Fora que é um mercado muito flexível. Se você quer mais segurança, você pode montar essa mesma estrutura de pool de liquidez só com stablecoins, que é basicamente o dólar digital, o euro digital. Você pode montar pools com essas moedas e você não vai ter ali nenhum risco de mercado. Pô, dólar sempre vai ser dólar. Ah, você quer surfar uma valorização do mercado? Você pode fazer como essa posição. Esse daqui, se o Bitcoin continuar subindo, eu vou ganhar nessa valorização também. Então eu ganho as taxas e ganho a valorização. Se o Bitcoin começar a cair, eu vou comprar mais barato. Então isso daqui é uma relação ganha-ganha para mim. Ah, você quer mais risco, quer mais valorização? Beleza. Tem outros tipos de pools com moedas mais arriscadas, aqui como é o caso dessa daqui que eu vou te mostrar. Ó. Tenho aqui essas pools com Fartcoin e Solana, duas moedas mais arriscadas. Isso daqui dá mais dinheiro, né? Você está dando uma estimativa de 450% ao ano, 20 vezes, 15 vezes o que estava dando aquela lá de Bitcoin, só que é muito mais arriscado, balança muito mais. Até por isso que esse tipo de pool eu gosto de fazer protegido do mercado, né? Neutralizando esse direcional, não quero ficar tão exposto. Inclusive é um outro tipo de estratégia que eu já fiz vídeo, vou deixar aqui em cima caso você queira assistir. Mas honestamente, para mim, se a gente vai fazer um comparativo entre fundo imobiliário e as pools DeFi, é meio que um negócio que não faz sentido você focar só aqui, porque você compara, ó, moeda, fundo imobiliário você vai receber em real, que nas pools você vai ganhar em dólar, já é muito melhor. O payout, né? Quando que você recebe isso? Fundo imobiliário, mensal, e tem a questão da data, né? Se você não tiver na data certa, você já não vai receber. Então, é se você receber. Aqui é diário, ou você pode dizer que é por segundo. Botou dinheiro lá, passou 10 segundos, você já está recebendo. Liquidez. Aqui eu diria que é baixa com relação à questão de preço, de valorização. Mas mediana. Não vou dizer que é baixa, mas é mediana. Só que aqui você tem que colocar o ponto que é 2 dias para receber o dinheiro, e se for final de semana ou fora de expediente bancário já não tem, então é pior. Aqui é instantânea, 24 horas por dia, de domingo a domingo, não importa. Controle, aqui você não tem nenhum controle, né? Depende tudo do que o gestor vai decidir, você como cotista tem que aceitar obrigatoriamente. Aqui na pool você tem um controle total, você sai quando quiser, você monta do jeito que você quiser, no intervalo que você quiser, com a moeda que você quiser, é tudo você quem vai decidir, você tem mais autonomia, tem mais controle sobre o que acontece com o seu dinheiro. E escalabilidade,
aqui é limitada, né? Você tem um número relativamente pequeno de fundos disponíveis para você investir e você tem um número ainda menor de fundos bons para você investir, né? Tem a questão da liquidez dos próprios fundos, que é um pouco mais difícil de você movimentar valores muito grandes. Aqui na Pool DeFi é global e sem fronteiras, aqui tem muitos bilhões de dólares que são movimentados diariamente, então dificilmente você vai ficar sem liquidez para movimentar aqui. Aí você tem que decidir, né? Você prefere ser o dono de um prédio ou ser o dono da liquidez do mercado cripto, que é o mercado que mais cresce na atualidade. Por isso que se isso te deixou aí com o sangue quente, com a cabeça explodindo, presta atenção, porque essa semana eu tô inaugurando a comunidade Cripto Renda, onde você vai aprender a identificar quais são as pools de maior retorno, de menor risco, que faz mais sentido para o teu perfil, para quem quer só taxas, para quem quer mais segurança, para quem quer valorização, como que você coloca os seus dólares para trabalhar como renda, como que você escala o seu rendimento e faz o seu dinheiro render em 2 lugares ao mesmo tempo, criando tanto um portfólio de valorização de longo prazo, de geração de riqueza mesmo, como uma carteira de geração de renda, de fluxo de caixa. Você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. E aproveita que o acesso de membro fundador ainda está R$ 29,90. Se você está assistindo esse vídeo, clicar no link aqui abaixo, o valor já tiver subido, aí paciência, você perdeu a janela de oportunidade, mas até o final dessa semana a gente vai estar com esse valor especial para os nossos primeiros membros que vão ajudar a gente a dar esse primeiro passo e colocar a comunidade para rodar no mercado e criar esse ambiente onde a gente vai de fato construir um portfólio no DeFi sem ficar querendo surfar o hype da próxima meme coin ou viver de apostinha. Aqui a gente quer construir algo estruturado que vai te gerar renda, te gerar fluxo de caixa todo santo mês, que vai acelerar em 5, 10, 15 anos a sua tão sonhada liberdade financeira, nas suas metas financeiras. Com o DeFi, com esse tipo de retorno, você consegue alcançar isso muito mais rápido. Então, para aprender a se tornar o banco do mercado e conseguir fazer dinheiro independente do mercado estar subindo, caindo ou de lado, clica nesse link que vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado e vem para dentro da comunidade Cripto Renda.